A paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez para a ministração do nosso vídeo para o nosso canal EBD em Foco. Hoje estudaremos a lição de número 9, Ministério de Pastor, que tem como texto áureo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Os irmãos que tiverem a sua lição podem acompanhar a leitura bíblica, que fica no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. Primeira carta, ou carta única de Tito, capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 11. E primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo de número 4. Para não perdermos tempo, nós vamos entrar na parte introdutória da nossa lição. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visitas, questões relacionadas às administrações eclesiásticas e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O escritor, ao fazer estas declarações, ele vai dizer que a vida de um pastor, as tarefas exercidas por um pastor, elas são árduas. E de fato, nós sabemos que a vida de um pastor é uma vida árdua, uma vida atarefada. Um pastor precisa se dedicar ao evangelismo, um pastor precisa se dedicar às visitas, um pastor precisa ter aplicação em estudar a palavra para levar alimento para as suas ovelhas. E um pastor não pode abrir mão do seu momento devocional, do seu momento de leitura e também o seu momento de oração, até porque o pastor precisa se fortalecer para fortalecer quem precisa também ser fortalecido. Então o escritor vai destacar que um pastor ele tem as suas árduas tarefas. Mas é muito importante nessa parte introdutória nós entendermos que um pastor vocacionado, ele não tem essas tarefas como uma sobrecarga. A verdade é que se nós colocássemos todas essas tarefas sobre os ombros de alguém que não foi vocacionado, ele vai reclamar, ele vai questionar, ele vai fazer interrogações. Mas para um pastor vocacionado por Deus, essas tarefas se tornam algo honroso, algo que é um privilégio. Imagine só Jesus olhar para você e dizer: pastor, obreiro, eu confio em você para cuidar de uma parcela do meu rebanho. Então, foi o que Jesus fez com o apóstolo Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Então, é um privilégio, é honroso. Então, nessa primeira parte, essa parte introdutória, nós entendemos que, embora uma vida atarefada, porque não só as questões eclesiásticas, como também a vida secular, o trabalho dia a dia, um pastor vocacionado ele não coloca empecilhos para fazer a obra de Deus com excelência. Pelo contrário, ele se sente honrado por Deus por ter este privilégio de ser vocacionado pelo Senhor, de ter recebido do próprio Jesus a confiança de pastorear e cuidar das ovelhas do sumo pastor que é Cristo. Então essa primeira parte introdutória nós encerramos e partimos para o primeiro tópico: Jesus, o sumo pastor. Vamos fazer a leitura apenas desse primeiro tópico e do terceiro subtópico, viu?
e aí a gente traz uma explicação. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. Terceiro subtópico: o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoral. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucros diários. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para se referir ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, durante o seu ministério, inclusive no Evangelho de João, ele vai fazer algumas aparições e em suas aparições ele vai se apresentar. O Evangelho de João, um evangelho escrito aos gentios, Jesus precisava apresentar-se ao pecador. E se apresentando ao pecador, em algumas ocasiões Jesus se apresentou como a porta. Eu sou a porta e quem passa por esta porta encontra pastagem. Jesus se apresentou também como o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 10, o pão da vida que desceu do céu. E quem come deste pão tem vida eterna, porque eu sou pão que será partido por amor de vós. Então, Jesus vai fazer algumas aparições. Jesus vai aparecer a mulher samaritana, e a mulher samaritana, Jesus não se apresenta como a água, mas Jesus se apresenta como a fonte da água viva. E em uma das ocasiões, Jesus também se apresentou como o pastor. Evangelho de João, capítulo 10, por 2 vezes Jesus vai falar que ele é o bom pastor. E a gente analisa essas colocações. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e como bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e pelas minhas ovelhas eu sou conhecido. Que expressão linda de Jesus. Quando Jesus usa a expressão eu conheço as minhas ovelhas, Jesus nos dá a entender, ou nos leva a entender, que ele é um pastor zeloso. Um pastor que conhece as suas ovelhas é um pastor que ele tem zelo pelas suas ovelhas. Ele tem cuidado com as suas ovelhas. Ele observa os passos, os caminhos que as suas ovelhas têm trilhado. Quando o pastor se dedica a conhecer as suas ovelhas, ele não julga as suas ovelhas pela aparência. Pelo contrário, ele passa a conhecer as suas ovelhas em profundo. Ele conhece quais são as dificuldades. Ele olha no semblante, ele percebe quando a igreja ou quando as ovelhas estão tristes. Então, conhecer as suas ovelhas é ter um grau de relacionamento que lhe permite ter a percepção de qual caminho as suas ovelhas têm trilhado. Mas o mais lindo não é Jesus dizer que conhece as suas ovelhas. O mais lindo é Jesus dizer que pelas suas ovelhas ele é conhecido. Porque se o pastor conduz as ovelhas por um caminho, o pastor não pode colocar um cadeado e dizer assim: calma, eu conduzo o caminho, mas eu fecho a minha vida para que as minhas ovelhas não me conheçam. Então, um bom pastor que conhece as suas ovelhas também permite ser das suas ovelhas conhecidas. As suas ovelhas sabem a sua índole, as suas ovelhas sabem os passos que o seu pastor tem trilhado. As suas ovelhas conhecem quais são os relacionamentos que o seu pastor tem. Então, um pastor ele tem que ter uma vida aberta, uma vida pública. Claro que todo pastor tem também a sua vida secular, tem o seu momento privado, o seu momento particular, mas o pastor não precisa ter uma vida obscura. Pelo contrário, o pastor anda conforme a palavra. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então o pastor anda com clareza, ele anda acompanhado de boas pessoas, a sua fala é diferente e isso se torna notório. Então, essa colocação de Jesus é muito importante para o ministério pastoral. Isso traz um crescimento, uma edificação muito grande.
Assim como você conhece o caminho das suas ovelhas, as suas ovelhas precisam conhecer também os teus caminhos, saber aonde você anda, saber com quem você tem seu relacionamento, com quem você se relaciona. Então, é um livro aberto entre ambas as partes. E Jesus vai dizer também no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A colocação de Jesus vem trazendo um contexto histórico, porque ser pastor naquele tempo era uma profissão. Os pastores de ovelhas se mantinham do seu rebanho. Eles precisavam usar as suas ovelhas para trazer o seu sustento. Então, a lã era importante, a carne era importante, a procriação das suas ovelhas era importante. Aí Jesus vem com um contexto que contradiz ao que era de vivência. E Jesus vai dizer assim, ao invés de adquirir o sustento das minhas ovelhas, eu dou o que eu tenho, que é a minha vida por elas. Jesus está dizendo, eu não preciso da lã, eu não preciso da carne e nem preciso da procriação das ovelhas para o meu próprio sustento. Pelo contrário, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus aqui expõe para nós que um bom pastor, ele não precisa extorquir as suas ovelhas para seu ministério ser um ministério profícuo e frutífero. Pelo contrário, ele se doa sem requerer nada em troca. Um pastor é conduzido pelo sentimento amoroso de fazer sem buscar de maneira alguma recompensas, elogios, aplausos. A grande verdade, e me permita me dizer isto aqui, e você pode usar isso para fazer uma colocação na sua aula, é que algumas pessoas têm feito do seu rebanho a maneira de financiar o seu ministério. Usam e conseguem extorquir as suas ovelhas, tiram às vezes até mesmo o pão da mesa das suas ovelhas. Então, Jesus aqui vai fazer uma outra colocação que traz um despertamento para a nossa geração presente e também traz um despertamento para a nossa geração futura, que é a necessidade de se doar à obra de Cristo, ao ministério ao qual nós fomos vocacionados sem esperar nada em troca. E o mais importante, irmãos, é sem precisar extorquir os irmãos. Amém? É um ponto delicado, mas um ponto que nós precisamos sempre estar falando e trazendo em pauta. Segundo tópico, vai nos falar as características de um verdadeiro pastor. E aí o texto vai nos dizer da seguinte maneira. Primeiro, um caráter íntegro. Segundo, exemplo para os fiéis e para os infiéis. E terceiro, exemplo para a família. Vou ler apenas o primeiro subtópico e aí a gente faz novamente uma breve colocação. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Amém? Irmãos, Paulo escrevendo ao seu obreiro Timóteo, seu obreiro amado Timóteo, ele vai nos dizer da seguinte maneira, que o obreiro deve manejar bem a palavra, para que não tenha dela nada a se envergonhar. Então o obreiro deve manusear bem a palavra. É uma das boas características de um obreiro. Ele tem aptidão em falar de Cristo. Mas é interessante destacarmos que não só é lindo ver um pastor pregar muito bem a palavra, como também é muito lindo ver um pastor vivendo
a palavra. É muito lindo, eu sei, é muito lindo. Muitas das vezes a gente percebe que há homens que sabem manejar a palavra de tal maneira que nós passaríamos horas e horas ouvindo. O tempo parece que passa depressa. Só que nós precisamos entender, irmãos, que mais importante do que pregar bem esta palavra é viver bem esta palavra em nossa vida. Então, uma das características de um pastor vocacionado é que ele tem a palavra como modelo que molda a sua vida. E quando a palavra nos molda, nós passamos a ser, irmãos, exemplos. Exemplo tanto para os fiéis quanto para os infiéis. Eu diria que ser exemplo para os fiéis tem sido uma tarefa até fácil. Às vezes a gente se dedica em nosso meio cristão, em manter a nossa fidelidade, em manter o nosso caráter e zelar do nosso nome. Só que Paulo vai trazer um destaque que nós precisamos ser exemplo não somente dos fiéis, quanto para os infiéis. Aí eu faço uma colocação. A gente tem uma dívida com um dos nossos irmãos, a gente se preocupa em pagar. A gente liga, a gente pede o WhatsApp, a gente dá um jeito, vai na casa, a gente dá um jeito para pagar, porque a nossa preocupação é o nosso nome. Se o pastor Natan não pagar a dívida, o nome do pastor Natan vai ser conhecido como pastor enrolado. Então ele acelera para pagar a sua dívida, para quitar a sua dívida e selar o seu nome. Só que no mercado da esquina, onde o seu José, a dona Maria, ela não é cristã, quando chega no dia do pagamento, nós damos desculpa, dizendo, não, mas deixa para o mês que vem, esse mês o dinheiro não caiu, e coloca empecilhos e empecilhos. Mas o que Paulo vai nos trazer é um despertamento, que assim como nós temos sido exemplo dentro da igreja, nós precisamos ser exemplo fora da igreja. Assim como nós somos exemplo em nosso convívio entre membros, entre corpo, nós precisamos ser exemplos também fora do nosso convívio do corpo. Então, eu diria que a nossa vida é uma pregação. Nós somos um testemunho falado através da nossa vida, através do nosso caráter, através do nosso testemunho. E por que não dizer que a nossa família é a base do nosso testemunho? A nossa família que convive conosco, que conhece o nosso dia a dia, a nossa família testifica o nosso respeito. E me permita dizer algo para os irmãos. Quem zela de um bom testemunho não precisa abrir a boca e dizer, eu tenho um bom testemunho. Pelo contrário, ele deixa que as pessoas testifiquem ao seu respeito. Domingo passado eu estava na congregação e a minha tia foi convidada para ministrar a palavra. Eu nunca precisei falar para os irmãos que desde a minha mocidade eu venho servindo ao Senhor, desde a minha mocidade eu venho me dedicando à obra de Cristo. Não precisei. Ela chegou na congregação e na oportunidade que ela teve de ministrar a palavra, ela fez questão de trazer este relato e testificar ao meu respeito, falar acerca de mim, testemunhar acerca de mim. Então, irmãos, quem tem uma vida íntegra, quem tem uma vida dedicada ao Senhor, que zela do seu bom testemunho, ele não precisa falar, eu faço, eu sou assim, eu me reservo assim, eu me consagro assim, eu oro tantos dias, eu subo tantas vezes no monte, eu leio a Bíblia tantas horas. Não precisa. Quem é vocacionado por Deus, quem zela de um testemunho, quem tem a sua vida devocional, não precisa expor, é que eu faço, Não precisa. As pessoas testificam o seu respeito, as pessoas vê o seu testemunho. Conhecereis a árvore
pelos frutos. Então os frutos revelam que tipo de árvore que você é. Então, irmão, você não precisa testificar ao seu respeito, é porque eu sou humilde. Não, as pessoas vão ver os frutos da tua humildade. É porque eu sou generoso. As pessoas vão ver o fruto da tua generosidade. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que as pessoas testificam ao nosso respeito e a nossa família é uma delas. Amém? Então, nós encerramos aqui e eu encerro com um terceiro tópico que diz o ministério pastoral. E o ministério pastoral é formado por missões. E uma das missões do ministério pastoral é conduzir as suas ovelhas. Eu só quero falar isso. Conduzir as suas ovelhas. Jesus narrou uma parábola e disse assim: qual o pastor que, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não vai em busca desta uma que estava perdida e traz novamente ao seu rebanho? Então, o ministério de pastor tem este intuito: conduzir as suas ovelhas. E quem foi vocacionado por Deus para pastorear precisa ter este zelo de olhar os passos das suas ovelhas e conduzi-las ao caminho da salvação. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Esta é mais uma aula do canal EBD em Foco. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos. Você que gostou desta aula, você pode deixar um like, pode deixar algum comentário, fazer alguma pergunta e nós estaremos aqui para lhe responder. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.